Olá amigos, estou saudando você com a paz do Senhor, dizendo que é um prazer muito grande falar a você outra vez sobre a Palavra de Deus. Hoje gostaria de estar considerando com os meus queridos amigos participantes do Facebook sobre como podemos manter nossa confiança em Deus. Para isso, a pergunta é: até onde vai sua confiança em Deus? É muito importante termos uma confiança plena, uma confiança bem firmada em Deus. Em tempos de crise, em tempos de necessidade, em tempos de momentos que enfrentamos situações adversas, ter a confiança em Deus é o grande diferencial para que nós possamos passar justamente do outro lado. Eu tenho um verso bíblico que o Espírito Santo me passou, que está no Salmo 125, verso 1. Esse texto bíblico ele é muito importante porque ele define aqueles que confiam no Senhor. E o texto diz assim, Salmo 125, verso 1, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Para os judeus, o monte Sião sempre foi o grande símbolo de de confiança, de coisa inabalável, de coisa perpétua. E para eles, olhar o monte de Sião era como significasse o símbolo da confiança eterna. Por isso, Davi, ao falar do monte de Sião, ele diz: aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Para que você possa confiar em Deus, você precisa ter fé. Fé é símbolo de confiança. 3 homens que conversavam, um deles disse: perdi minha esposa no acidente. Entristecido, derramou lágrima. O outro disse: eu não fui muito bem na administração dos meus bens, perdi todos os meus bens. O terceiro amigo olhou para o chão, olhou para os amigos e disse: o que vocês perderam, eu creio que vocês podem recuperar. Você vai poder recuperar sua esposa na manhã da ressurreição. Você vai conquistar de novo os seus bens. Mas eu perdi uma coisa que eu não vou conseguir mais recuperar. Eu perdi minha confiança em Deus. E entristecido, abaixou a cabeça. Perder a confiança em Deus é a maior perda para o ser humano. E por isso, aqui nós temos uma expressão maravilhosa. Alguém disse o seguinte: a confiança em Deus ultrapassa todos os limites da lógica. E eu creio nisso. A confiança em Deus ultrapassa todos os limites da lógica. E para ilustrar isso, eu me lembro de uma história de um alpinista que estabeleceu subir uma das maiores montanhas do mundo, a montanha K2. Ele preparou-se para isso com equipamentos, deixou uma equipe de segurança num ponto estratégico e ele disse: eu não quero que ninguém me ajude, eu quero subir sozinho, eu vou tentar subir sozinho. Vou levar um rádio e se precisar de ajuda, eu vou então me comunicar com vocês. Ele começou a escalada. Muitos metros, milhares de metros. E subiu, e quando ele estava quase chegando na metade, aquele homem fincou um dos pinos para amarrar ali o gancho e tentar subir mais alguns metros. Já estava anoitecendo, mas ele dizia que esse era o desafio dele. Conseguir subir mesmo no escuro. A escuridão tomou conta do planeta. E aquele homem subindo metro a metro. Num certo instante, um dos pinos soltou-se. E aquele homem começou a descer. Pino após pino iam se desprendendo até que ele sentiu o último solavanco. E ele então ficou preso, pendurado ali na escuridão. A história conta que esse homem, durante alguns momentos, sentiu pânico, mas ele foi se recompondo. Ele era um cristão. E ali na escuridão total, ele começou a gritar. Só o eco da voz dele se podia ouvir. Ele tentou achar o rádio, mas na queda, o rádio de comunicação com a equipe de salvamento havia caído também. E ele se viu então numa situação muito delicada. Ele disse: o que eu vou fazer agora? Ele disse: só tem uma saída, orar a Deus. E ele começou a orar: Senhor, me ajude, Senhor. Senhor, que alguém venha me salvar.
E ele ficou esperando alguns minutos, e na escuridão ele ouviu uma voz: solte a corda, que eu te sustento em meus braços. E ele pensou: será que é Deus falando comigo? Ele confiava em Deus, mas a esse ponto, na escuridão, soltar a corda que ele estava agarrado. E aquele homem então duvidou alguns instantes e disse: Senhor, me ajuda, Senhor. E a voz de novo disse: solte a corda, que eu seguro você. E durante alguns minutos preciosos, aquele homem ficou numa dúvida cruel. E ficou segurando na corda. E o frio foi aumentando. E a noite foi passando. E ele clamava a Deus. E não havia mais resposta nenhuma. Quando a equipe de salvamento chegou na manhã seguinte, aquele homem estava praticamente congelado. Mas foi salvo. Colocado numa maca, aquecido outra vez. E quando ele voltou a si, ele perguntou: como é que vocês me acharam? E um deles disse: ouvimos a voz sua gritando na escuridão, mas não sabíamos onde você estava. Procuramos você a noite inteira e achamos você agora de manhã. E um dos homens disse: por que você não soltou a corda, o pino, o grampo que você tinha, para que você pudesse cair no chão? Ele disse: cair no chão? Mas se eu fiquei com medo na escuridão? Ele disse, o homem que o salvou disse: você estava apenas 1 metro do chão. Até onde vai sua confiança em Deus? É por isso que alguém disse que a confiança em Deus ultrapassa todos os limites da lógica. O cristão tem que pensar pela fé. Não pode usar a lógica. A lógica, por exemplo, diz que é impossível para uma pessoa morta ressuscitar. Mas, no entanto, Jesus Cristo, através da fé, ressuscitou Lázaro, que já estava morto há 4 dias. Ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ressuscitou a filha de Jairo, que já não acreditava mais. Jesus disse: calma, Jairo. Jesus próprio foi ressuscitado pelo poder de Deus. A lógica diz que uma pessoa que é lançada no fogo, ela se queima, ela pode morrer. Quando você toca em algo quente no fogão de casa e você sente o calor do fogo, você sente que o poder do fogo queima. E uma pessoa que é lançada numa fornalha de fogo, com certeza vai morrer. No entanto, Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens na Babilônia, desafiaram a lógica através da confiança em Deus. O rei disse: eu vou jogar vocês na fornalha de fogo. E então eles disseram: se o Senhor quiser saber, nós não vamos nos curvar diante da sua estátua. E se o Deus que nós servimos quiser, Ele poderá nos livrar. E pela confiança em Deus, esses 3 jovens, eles foram libertos da fornalha. A lógica diz que se uma pessoa for jogada numa cova, numa cela, numa jaula de um leão faminto, sem qualquer tipo de proteção ou arma, essa pessoa vai morrer. Daniel foi jogado numa cova de leões famintos, porque ele sabia que podia confiar em Deus. Foi proibido de fazer orações a qualquer Deus. E Daniel não se importou com isso, abriu as janelas e orou ao Deus do céu. Sua confiança era plena. E o rei Dario teve que jogá-lo na cova dos leões. Mas o rei Dario sabia da confiança que Daniel tinha no poder de Deus. E quando foi de manhã, o rei Dario correu na cova dos leões, mandou abrir ali a tampa. E ele então disse, no livro de Daniel 6, verso 20, então chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: ó Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? E Daniel disse: ó rei, vive para sempre, o meu Deus fechou a boca dos leões. Queridos, a fé é mais importante do que a lógica. Portanto, se você conhece a palavra de Deus, rejeite a lógica humana e ande de fé em fé, ande de glória em glória, e você verá que aqueles que confiam no Senhor jamais serão envergonhados, jamais serão confundidos. Podem até ter alguns problemas, mas como diz o livro de Abacuque 2, verso 4, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá por sua fé. A Bíblia nos relata a existência de vários servos de Deus
que confiaram a sua confiança no Senhor. Mas nem sempre eles mantiveram essa confiança plena. Se você olhar lá no começo da Bíblia, você vai ver alguns personagens que tiveram até dificuldades. Se você olhar pela Bíblia inteira, vai encontrar outras pessoas. Você vai encontrar Elias, por exemplo. A fé de Elias, a confiança era tremenda. O rei Acabe disse: você é o perturbador de Israel. E Elias disse: você que é o perturbador de Israel, rei Acabe. Você deixou os caminhos de Deus. Elias desafiou os profetas de Baal. Executou todos eles em cima do Monte Carmelo. Fez uma prova de fogo, fazendo com que fogo do céu descesse sobre o altar e consumisse tudo. O profeta Elias disse para Acabe: segundo a minha palavra, não choverá durante 3 anos e meio. E quando terminou a prova do Monte Carmelo, Elias disse para o rei Acabe: vai para sua casa depressa, porque vai cair chuva. Olha a confiança que esse homem tinha em Deus. No entanto, quando a rainha Jezabel disse: eu vou matar você, Elias, mandou um recado para ele. Elias, botou o pé na estrada e fugiu. Esse homem que tinha uma confiança em Deus, teve um momento de depressão, foi se esconder numa caverna. E Deus disse: Elias, o que você está fazendo aqui? Ele disse: eu estou sozinho, Senhor. Ninguém mais te serve. Deus disse: Elias, você está enganado. Tem 7.000 pessoas ainda que não se dobraram a Baal. Queridos amigos, a confiança em Deus, ela é a grande segurança para os dias que nós estamos vivendo. Aprendamos isso. A Bíblia nos dá muitos relatos de personagens experientes. Davi, por exemplo, confiava em Deus. Davi desafiou o gigante Golias. O gigante disse: que é isso? É uma pulga? É um cachorro? Eu sou algum tipo de animal para você vir a mim com funa, com estilingue? Eu vou pegar você, seu pequeno guerreiro inútil. Eu vou trucidar você, vou dar sua carne para as aves do céu comer. E Davi disse: você vem a mim com espadas e com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E a Bíblia diz que Davi não correu de Golias, ele correu ao encontro de Golias. Que confiança Davi possuía em Deus. Aquela pedra, naquela funda, ela tinha o toque divino e derrubou Golias. Esse mesmo homem, com toda essa fé, ao ser perseguido por Saul, sabe o que ele fez? Ao ter toda essa confiança, Davi foi lá para a terra dos filisteus, pedir abrigo político. Descobriram que Davi estava lá na terra de Gate, justamente a terra onde Golias havia nascido. Disseram para o rei de Gate, o rei Aques: Davi, aquele que matou o gigante, o nosso campeão, está entre nós. E mandaram trazer Davi na frente do rei Aques, rei de Gate. Davi ficou com medo, Davi ficou preocupado. Agora eu vou ser então torturado e morto. Davi então o que fez? Davi se fingiu de doido. Ele segurava assim nas portas e deixava a barba cair na barba dele. E o rei disse: que é isso? Vocês me trouxeram um homem doido? Davi se fingiu de doido para não ser morto. Que coisa impressionante quando a pessoa duvida do poder de Deus na vida. Existem 2 servos de Deus que eu quero destacar aqui. Um deles era Abraão. Deus chamou Abraão para que ele pudesse sair da casa dele, do meio dos parentes. Abraão estava muito bem estabelecido numa cidade que era a mais progressista da sua época. E ali então Abraão vivia com sua família e com sua esposa Sara. E Deus disse para Abraão, que está no livro de Gênesis capítulo 12, verso 1. Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu vou te mostrar. Queridos, Abraão confiou no Senhor, deu o primeiro passo, convenceu os seus familiares de que tinha um chamado divino, saiu para um lugar que ele não sabia onde seria, mas ele sabia com quem ele iria para aquele lugar. Queridos, Deus prometeu uma terra para Abraão, mas a terra já tinha dono. A terra era habitada pelos cananeus. Deus prometeu um filho para Abraão, mas sua esposa era estéril. E esses obstáculos poderiam desanimar facilmente Abraão, mas diz a palavra de Deus que Abraão creu no Senhor. E isso lhe foi creditado como justiça. Os obstáculos não iriam parar ali a confiança que Abraão tinha em Deus. Quando você enfrenta obstáculos, você para diante dos obstáculos? Ou você utiliza os obstáculos para chegar no lugar onde você quer? Muitas vezes nós nos deparamos com situações adversas e desanimamos. Baixamos
os nossos olhos para olhar a ponta do nosso sapato. E isso se chama desânimo. Abraão teve motivos para desanimar, mas ele não desanimou. Ele foi em frente. Um rei, num certo reino, ele queria fazer um teste com seus súditos. No caminho que dava para o palácio, era uma estrada, ele colocou uma pedra muito grande. E as pessoas que passariam por ali, com certeza iriam reclamar daquela pedra. O rei ficou de longe, escondido, observando a reação das pessoas. E as pessoas chegavam com suas carruagens, chegavam com seus carrinhos, encontravam a grande pedra no caminho e reclamavam e desviavam pelo meio do mato, xingando, reclamando além da operação do rei que não estava atento às situações do reino. Muitas pessoas reclamaram, mas nenhuma delas foi capaz de retirar aquela pedra. Um lavrador que vinha para o palácio trazer ali alimentos que haviam sido encomendados. Ele chegou diante daquela grande pedra, parou por um instante e pensou: quem colocou essa pedra aqui? Ele não ia conseguir passar pelo meio do mato, devido à sua carrocinha estar cheia de alimentos, de legumes e verduras que levaria ao palácio. O que é que esse homem fez? Ele arrumou um pedaço de pau que tinha ali na sua carroça. Ele arrumou uma outra pedra. Ele fez um esforço muito grande, fez uma espécie de alavanca. E com muito esforço, demorou quase 1h30, ele fez a pedra rolar para o lado do caminho. E então, quando ele retornou para a carroça, que ele chegou no local onde a pedra estava, ele percebeu que onde a pedra estava havia um buraco e havia um objeto ali dentro, parecia uma bolsa. Ele rapidamente se ajoelhou, pegou aquela bolsa e havia ali muitas moedas de ouro. O rei que estava escondido apareceu e disse: parabéns, o senhor acaba de ganhar 1000 moedas de ouro. Eu coloquei essa pedra no caminho para ver quantas pessoas iriam parar para retirar a pedra ou iriam reclamar. O senhor foi o único de 180 pessoas que passaram por aqui. O senhor foi o único que se dispôs a retirar o obstáculo. O tesouro é seu. E aquele homem voltou feliz para casa. Você para diante dos obstáculos. Obstáculos podem ser uma forma de testar a nossa confiança, a nossa perseverança. Seria fácil se Deus tivesse enviado Abraão para uma terra que ele já conhecesse. Deus não deu nenhuma visão para Abraão para demonstrar como era a terra. Abraão teria que aprender ao longo do caminho. Experiências marcantes que iriam depois ajudá-lo no futuro. Abraão saiu com sua esposa e ele iria peregrinar. Deus queria provar Abraão para ver até que ponto ia a sua confiança nele. E Abraão foi vivendo momentos, ele viveu grandes aventuras. Abraão teve, por exemplo, momentos em que ele perdeu a confiança em Deus em alguns momentos. Quando ele passou fome, a terra onde ele estava começou a ter escassez de alimento. Abraão foi para o Egito, e chegando no Egito, as pessoas da corte do faraó olharam para Sara e disseram para o faraó: ela é muito linda, é a mulher mais linda que nós já vimos. E então, ali no Gênesis capítulo 12, diz que o faraó mandou buscar Sara. E Abraão disse para Sara: se perguntar se eu sou seu marido, diga que eu sou seu irmão, senão eles vão me matar. E quando foi naquela ocasião, Deus então castigou o faraó e toda a sua família e as pessoas do reino com uma doença. E o rei perguntou: o que está acontecendo? E disseram para ele: deve ser por causa da mulher que você tomou, a mulher de Abraão. E o faraó mandou chamar Abraão e disse: o que você fez conosco? Você disse que ela era sua irmã e eu peguei de coração limpo. Eu não toquei nessa mulher. Ela é sua irmã, sua esposa? E Abraão disse: é minha esposa. Mas por que você disse que ela era sua irmã? Que eu fiquei com medo de que vocês fossem me matar. Irmãos, Abraão, por um momento, perdeu a confiança em Deus. Quando Abraão foi para a terra de Gerar, ali tinha um rei chamado Abimeleque. Quando Abimeleque viu Sara, aquela mulher linda, ele ficou encantado com ela. E Abraão percebeu o olhar de cobiça do rei Abimeleque e disse para Sara: se ele perguntar, diga que eu sou seu irmão. E o rei Abimeleque mandou chamar Sara para o seu harém. E quando foi de noite, Deus deu um sonho para o rei Abimeleque, dizendo: se você tocar nessa mulher, você vai ver o que vai acontecer com você e sua família. Abimeleque acordou do sonho, chamou os seus conselheiros, contou o sonho e disseram para ele: é por causa dessa mulher, deve ser a esposa daquele homem. Chamaram Abraão. E o rei Abimeleque perguntou para Abraão: por que você fez isso?
Ele disse: eu tive medo de que você fosse me matar. Por um momento, Abraão perdeu a confiança em Deus. Ele estava aprendendo coisas preciosas. Abraão, a cada momento que passava, aprendia a se conhecer. Por que Deus permite que algumas coisas aconteçam conosco? Porque Deus quer que nós nos conheçamos. Deus já nos conhece. Deus sabe até onde vai a nossa confiança nele, mas Ele quer que nós nos conheçamos. É importante, porque a cada tropeço nós podemos aprender. Algumas pessoas não aprendem. Algumas pessoas perdem a confiança realmente em Deus quando têm problemas a enfrentar. Eu participei de uma conferência com o pastor Luiz Gonçalves, lá na região do Capão Redondo, em Santo Amaro. E ali havia um senhor que era pai de santo, seu Joaquim, o irmão Joaquim. Eu me lembro da alegria dele quando assistia às conferências e como entregou o coração a Jesus. E eu conversei muitas vezes com ele. Ele estava na minha classe e junto nós trocávamos muitas ideias. Ele era um pai de santo conceituado na região de Santo Amaro. Ele tinha muitos clientes. Depois do batismo, ele passou por uma situação muito séria. Ele passou a não ter rendimentos. E a família começou a provocar a pressão natural. O filho disse: pai, o senhor ficou louco? O senhor entrou nessa igreja, agora o senhor não ganha nada. Pai, o senhor pode ser pastor nessa igreja? Não, filho, não posso ser pastor. Então o senhor tem que voltar a fazer os seus atendimentos aqui de pai de santo. Pai, o senhor está ficando pobre, a gente está passando fome. E aquele irmão Joaquim, ele estava sendo testado em sua confiança em Deus. Eu conversei com ele e disse: irmão Gilberto, infelizmente, eu vou voltar a dar consultas espirituais. Disse: mas irmão Joaquim, não acredito nisso. Eu disse: irmão Gilberto, eu ganhava de 25 a 30 mil reais por mês, fora os presentes, quando eu dava consultas espirituais. As filas dobravam o quarteirão da minha rua para que eu desse atendimento. Eu não posso passar fome. E aquele irmão Joaquim voltou à prática daquelas consultas espirituais. Deus permite certas coisas em nossa vida porque Ele quer testar a nossa fé. E Ele quer que nós nos conheçamos. Até onde vai a sua confiança em Deus? Abraão enfrentou muitas situações. Abraão, por exemplo, estava melhorando a cada momento. Quando ele estava com o seu sobrinho Ló, seu sobrinho teve problemas com as pessoas que guardavam, que cuidavam dos rebanhos. E Abraão então disse: olha, Ló, é melhor que nós nos separemos. É triste, mas cada um tem que ir para o seu lado. E Abraão permitiu que Ló escolhesse onde ele quisesse ir. E Abraão disse: se você for para o norte, eu vou para o sul, não tem problema. Escolha. Deu a preferência ao sobrinho. Era natural que o sobrinho desse a preferência ao tio. Mas Abraão, que deu essa preferência, havia aprendido muita coisa na vida. E Abraão então permitiu que Ló escolhesse. Ele escolheu as campinas do Jordão, onde estava Sodoma e Gomorra, as planícies, aquela planície maravilhosa, planície de Sodoma, melhor dizendo. E Ló disse, a Bíblia diz que era como o jardim do Senhor. Era uma paisagem bucólica, era linda, aquela paisagem que levava até a cidade de Sodoma e Gomorra. E Ló escolheu ir para lá, para esse local, para esse momento, e foi viver lá. Pois houve um momento em que 5 reis, entre eles um chamado Quedorlaomer, esse homem era rei de Elão, juntou com mais 4 reis e resolveram conter a revolta que os reis de Sodoma e mais as cidades vizinhas queriam agora ter. Eles se rebelaram contra esse rei de Elão e eles fizeram uma guerra. Só que o rei de Elão era muito forte, junto com mais 4 reis, 5 reis contra 4. Os 4 eram de Sodoma e da região de Sodoma e Gomorra. O rei de Elão derrotou os reis de Sodoma e Gomorra. E os soldados do rei de Elão entrou em Sodoma e fizeram um estrago. Levaram muita gente cativa, inclusive Ló foi levado cativo. Abraão soube disso e buscou ao Senhor. Olha, tudo aquilo que Abraão passou foi para fortalecer a sua confiança no Senhor. E ele perguntou: Senhor, o que eu vou fazer? E Deus disse: vá atrás deles, vai recuperar Ló. Você tem que restaurar Ló e a família e os seus bens. E Abraão então se viu com 318 homens treinados e valentes de sua casa, contra um exército de 5 reis. E Deus disse: pode ir, Abraão, eu garanto a vitória.
E Abraão teve confiança no Senhor e foi de surpresa com 318, igual o Gideão, com 300 homens contra os midianitas. Com 318 homens valentes, Abraão de surpresa derrotou os reis de Elão com todos os seus agregados. E diz a Bíblia que Abraão retirou todos os prisioneiros, soltou Ló, libertou Ló e trouxe todos os seus bens de volta. Sabe como ele fez isso? Com confiança em Deus. Desafiou a lógica. A lógica dizia, com 318, é impossível derrotar um exército de 20 mil soldados treinados. Mas Abraão, com a confiança em Deus, ele conseguiu recuperar Ló. Queridos, esse foi o homem de Deus preparado para ter a confiança, porque lá na frente, Deus disse a Abraão, agora eu quero que você faça uma coisa, você vai ter um filho. Abraão não confiou muito em Deus e a esposa dele, Sara, disse, olha, eu não posso ter filhos, faz o seguinte, pega a minha empregada, a minha concubina, e você pega Agar e gera um filho dela. Abraão gostou até da experiência, e nasceu Ismael, e depois de Ismael veio Isaac, o filho da promessa, e Abraão teve que passar por uma dura experiência, teve que mandar Agar e Ismael embora da tenda, da casa dele, porque os conflitos começaram a existir. Abraão sofreu muito com isso, mas ele estava aprendendo. Lá na frente Deus disse a Abraão, eu quero que você sacrifique o seu filho Isaac. Abraão não duvidou, levou Isaac até o monte Horebe, e ali colocou Isaac sobre um altar, e quando ele ia sacrificar o filho, o anjo o impediu, disse, não faças isso, Deus sabe até onde vai sua confiança nele. Queridos amigos, esse homem nos dá uma lição profunda. Devemos confiar em Deus ao máximo, porque Ele tem a solução para o nosso problema. A expressão de Abraão, o Senhor proverá. Quando Isaac perguntou, meu pai, está aqui o altar, aqui está a lenha, aqui está o punhal, mas meu pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão disse, o Senhor proverá. Deus vai prover na sua vida aquele que está faltando. Talvez esteja faltando o cordeiro. O Senhor proverá. É importante que você tenha essa confiança em Deus. Outro servo de Deus, temos que olhar para a vida dele, é Jó. Jó, um servo espetacular. Uma pessoa que serviu a Deus de uma maneira plena. E que se você perguntasse, Jó, até onde vai sua confiança em Deus? Você tem que olhar para a história de Jó, para as atitudes de Jó, diante dos infortúnios que lhe aconteceram. A Bíblia diz que os bastidores celestiais é que produziram o que Jó passaria. Mas Jó não sabia disso. E depois das atitudes de Jó, nós aprendemos com este homem de Deus como podemos confiar no Senhor de maneira plena. Jó perdeu tudo. Vinha uma notícia atrás da outra. A primeira notícia, o mensageiro dizia, os caldeus levaram os seus bois. Jó tinha 1000 bois, 500 jumentos. Os caldeus vieram e roubaram tudo. Estando esse moço falando para Jó dessa desgraça, veio um segundo dizendo, fogo de Deus caiu sobre as tuas ovelhas e queimou todas as ovelhas. Jó tinha 7.000 ovelhas. Depois, outro rapaz entrou correndo e disseram, Jó, meu patrão, os seus 3.000 camelos foram levados por assaltantes. Levaram os camelos e mataram todos os moços que cuidavam dos camelos. Só eu escapei para te dar a notícia. Quando esse estava falando, veio a pior notícia para a vida de Jó. Entrou um mensageiro e disse, Jó, eu estava com seus filhos no banquete que eles sempre fazem, seus 7 filhos e suas 3 filhas. Deu um vento tão forte, um vendaval, derrubou a parte central da casa. Todos os seus filhos morreram. Quando Jó ouviu isso, Jó praticamente desmoronou. Queridos amigos, essa foi a pior dor que Jó sentiu. A dor de ter perdido 10 filhos de uma só vez. Como você reagiria se você recebesse a notícia de que os seus bens estavam sendo saqueados, que você havia perdido todos os seus bens? Eu conheço um irmão numa igreja em Santo André. Diz que no tempo do plano Collor ele fez um estoque gigantesco.
E em seguida houve o plano Collor. Ele havia feito uma compra maravilhosa, mas ele disse que para a loja dele ficar suprida, aquilo foi assim um estalo que deu nele. Ele comprou, fez aquela compra, e no dia seguinte tudo estava bloqueado, todos os bens bloqueados, todo o dinheiro da poupança e das contas correntes. Ele disse: eu estava bem, mas quando foi à noite, um sinistro aconteceu e o incêndio queimou toda a minha loja. Não ficou um só produto inteiro. Queridos amigos, e eu perguntei: e você? Ele disse: eu continuei crendo em Deus, confiando em Deus, mesmo perdendo tudo. Como você reagiria se você perdesse todos os seus bens? Como você reagiria se você perdesse uma pessoa querida? Eu conheço um engenheiro, ganhava 50 mil reais por mês. Um dia ele ouviu a notícia que sua mãe havia falecido. Este homem perdeu a razão por um momento. A mãe dele era a pessoa que ele mais amava no mundo. Ele passava toda noite para jantar com ela. Quando ele recebeu a notícia, depois que ele sepultou a mãe dele, ele entrou num processo depressivo e está hoje dentro de um quarto trancado, com síndrome do pânico, porque ele não suportou essa perda, ele não conseguiu administrar. Como é que você reagiria se você perdesse uma pessoa querida em sua vida? Quando eu tinha 16 anos, eu perdi o meu pai. Foi uma perda muito forte. Eu tinha uma confiança muito grande em Deus. Eu estava começando a ser um pregador quando meu pai faleceu. Não foi fácil eu administrar essa perda, porque todos os dias quando eu chegava da escola, às 11h30 da noite, a primeira coisa que eu ouvia quando passava a chave na porta era a voz dele dizendo: Gilberto. Eu dizia: cheguei, pai. Ele dizia: vai dormir, meu filho. Eu dizia: benção, pai. Ele dizia: Deus te abençoe, meu filho. Depois da morte dele, abrir a porta de casa sem ouvir a voz do meu pai era um vazio muito forte. Mas graças a Deus, a palavra de Deus havia me ensinado a como aprender a confiar plenamente em Deus. E Deus foi suprindo aquela falta em minha vida. Jó, diante das circunstâncias adversas, reagiu de maneira extraordinária. E é assim que nós devemos aprender com a vida de Jó, de Abraão e de tantos outros servos de Deus. Mas a vida de Jó nos dá uma lição profunda. Jó estava com os olhos fitos em Deus. Quem está alicerçado na palavra de Deus não perde sua confiança quando os problemas acontecem. Eu sei que nesse momento em que estamos vivendo essa pandemia, essa epidemia, onde pessoas estão assim contaminadas, vão para os hospitais, passam por situações assim tão ruins, ali sendo entubados, com falta de ar, nós ficamos também preocupados com a nossa família, com o nosso bem-estar. Algumas pessoas têm falta de alimento, algumas pessoas o dinheiro termina. Domingo passado eu fui andar de bicicleta e na frente de uma padaria encontrei uma moça, uma jovem ali, uma jovem mãe, mas com o rosto, a expressão muito, muito triste, chorando. Ela praticamente estava com uma roupa muito simples. E me aproximei dela e disse: tudo bem, algum problema? Ela disse: eu quase cometo um homicídio agora. Falei: por quê? Foi porque a moça da padaria me destratou, me humilhou. E quase que eu estou com uma faca, quase que eu ia matá-la. Eu falei: ainda bem que você não fez isso. Deus me mandou aqui falar com você. Eu ia embora, mas Deus me pediu falar com você. Eu conversei com ela durante uns 20 minutos. Ela disse: foi Deus que mandou o Senhor. Porque eu estou com muitos problemas. Eu não tenho nada para comer em casa. E o dinheiro que eu tinha no bolso eu dei para ela. Ela saiu muito feliz. Disse: vou comprar alguma coisa ali no sacolão agora. Foi Deus que mandou o Senhor aqui falar comigo. Queridos amigos, nós temos que, nesse momento, colocar assim, nosso foco em Deus. Deus é a nossa grande confiança. É o nosso grande poder protetor. É a nossa salvaguarda. Algumas pessoas, quando têm problemas, perdem a confiança em Deus. Onde estava Deus quando meu pai morreu? Onde estava Deus quando a minha esposa teve esse problema? Onde estava Deus quando aconteceu isso com meu filho? E algumas pessoas não perdoam Deus, porque Deus não atuou conforme a pessoa imaginava. Jó, ele teve atitudes que determinam a forma como o cristão deve ser. Primeira atitude de Jó: quem confia no Senhor Deus é um adorador. Essa foi a atitude de Jó tremenda. Jó 1, verso 20 diz o seguinte: então Jó se levantou quando recebeu as notícias das perdas, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça
e se lançou em terra e adorou. Olha que impressionante. Jó se tornou um adorador. Jó recebeu as notícias de suas perdas e ao invés de blasfemar, de reclamar, de murmurar, Jó se humilhou. Jó rasgou seus vestidos, rapou sua cabeça, caiu por terra ajoelhado e adorou a Deus. Essa é uma atitude que nós temos que aprender nesse momento. Em meio a tudo que você está passando, se torne um adorador. Em meio a tudo que você já viveu, você tem que pensar nisso. Quem confia no Senhor não é apegado aos bens dessa terra. Quando você coloca sua felicidade nos bens dessa terra, ou em cima das pessoas, quando isso acabar ou faltar, a pessoa perde a confiança em Deus, porque a sua felicidade estava montada em cima de coisas ou de seres humanos. Adorar a Deus é declarar com os lábios, expressões que brotam da alma. Sabe o que Jó disse? Jó diz no livro de Jó 1, verso 21. Jó caiu ajoelhado adorando. Ele disse o seguinte: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu que gostaria que você aprendesse isso, como eu aprendi na minha vida. Quando lhe acontecer uma coisa ruim, declare o que Jó declarou: bendito seja o nome do Senhor. Declare aí agora, nesse momento, no seu coração. Repita comigo: bendito seja o nome do Senhor. Glorifique o nome de Deus, mesmo no meio das situações adversas que vêm à sua vida. É importante que nós coloquemos essa expressão em nossos lábios: bendito seja o nome do Senhor. Jó exaltou a soberania de Deus. Jó exaltou, assim, o poder de Deus em cuidar dele. Aos olhos humanos, Jó tinha todos os motivos para se tornar uma pessoa murmuradora. Mas ele disse: o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, ao invés de reclamar, de murmurar, deixa Deus te encontrar, bendizendo o nome dele. Essa é uma atitude muito importante. Segunda atitude de Jó: quem confia em Deus não dá ouvidos à voz do diabo. Quando Jó estava sofrendo, a esposa de Jó chegou para ele e disse: você ainda mantém sua confiança em Deus? Você ainda mantém sua integridade em Deus? Jó 2, verso 9, ela disse: amaldiçoa Deus e morre. Queridos amigos, não podemos ouvir a voz do diabo. Por um momento, essa mulher, que também era uma adoradora, porque ela cultuava a Deus junto com o esposo, por um momento, a esposa de Jó se deixou ser usada pelo diabo e disse para Jó: você ainda mantém sua confiança em Deus? Amaldiçoa a Deus e morre. Era tudo que o diabo queria que Jó fizesse. Era isso que ele disse para Deus: toca em Jó, toca nos bens dele, o Senhor vai ver que ele vai blasfemar do Senhor. E a esposa de Jó, ao vê-lo daquela forma, doente, sem os bens, e ainda confiando em Deus, ela disse: eu não acredito, amaldiçoa a Deus e morre. Queridos, diante de expressões negativas que o diabo coloca em nossa vida, diga sempre uma expressão positiva. E Jó disse para a esposa dele, como fala qualquer doida: assim você está falando. Recebemos de Deus o bem, não receberemos também o mal? Não é que Deus dá o mal, mas para Jó, o sim de Deus e o não de Deus representavam bênçãos da mesma forma. Queridos, quantos hoje só servem a Deus quando as coisas estão bem? Quando tudo vai de vento em popa. Quando as coisas pioram, quando a pessoa perde os bens ou tem alguma situação calamitosa na família, a pessoa abandona Deus, abandona a palavra, abandona a oração. Deus quer que nós vençamos as sugestões do diabo. Eu me recordo que alguns anos atrás eu comecei a escrever um periódico chamado Lição Fácil. Isso trouxe muita perseguição para a minha pessoa. Algumas pessoas queriam me impedir de pregar, queriam que eu parasse o periódico. Uma literatura didática que ajuda a pessoa a entender melhor. Eu tenho uma facilidade de colocar histórias naquilo que falo e naquilo que escrevo. E eu colocava muitas histórias e ilustrações, e as pessoas gostam disso. Desde 99 que fazemos esse trabalho. E a perseguição foi muito grande. Chegou uma hora que eu não aguentei a perseguição. Eu disse: sabe de uma coisa? Eu vou parar de pregar. E muitas pessoas me pressionavam e diziam: para de pregar, rapaz, você está indo contra a obra. Que é isso? Você não pode mais pregar. E então eu me vi assim, num beco sem saída.
eu disse, sabe de uma coisa? Chega de perseguição, chega de oposição, eu vou parar com tudo isso. E eu havia sido convidado para pregar numa igreja no Parque Bristol, perto do Jardim Zoológico, aqui em São Paulo. Naquele domingo à noite eu disse, essa é a minha última pregação, não vou pregar mais, chega. E eu estava praticamente ouvindo a voz do diabo com isso. Eu fui pregar naquela igreja. Foi uma pregação muito abençoada. Decisões foram feitas ao lado de Deus naquela noite. Mas quando terminou ali aquela apresentação, eu despedi as pessoas e olhei para dentro da igreja, para o púlpito, e disse, fechei minha Bíblia, disse, estou aposentando você como minha auxiliar de pregação. Foi minha última pregação aqui. E naquele instante, então, eu olhei para a igreja e Deus fez uma coisa tremenda. Me fez ouvir a voz dele. Uma pequena criança dos seus 3 aninhos de idade se aproximou de mim e disse, posso dar um beijo no Senhor? Eu disse, claro. Eu me ajoelhei. E quando eu me ajoelhei, aquela menininha, ela deu um beijo no meu rosto, colocou a boquinha dela no meu ouvido e ela disse, Papai do Céu mandou um recado para você. Obrigado por deixar o Espírito Santo te usar. Não para. E saiu correndo. Eu estava ajoelhado e caí em prantos. Disse, meu Deus, eu estou aqui preocupado comigo, com aquilo que as pessoas pensam. Eu estou pensando em parar de ser um pregador. E o Senhor mandou essa criaturinha me dar um recado para a minha vida. Naquele momento, eu pensei, não posso ouvir a voz do diabo. Me levantei, olhei para o púlpito, disse, não vou parar. Deus não quer que eu pare. Não ouça a voz do diabo. Pode ser que você esteja enfrentando um problema sério em sua vida e o diabo está dizendo, está na hora de abandonar. Não ouça a voz do diabo. Jó não ouviu a voz do diabo. Terceira atitude de Jó, muito importante, que confia em Deus. Não tem medo de dar a própria vida para Deus. Não tenha medo de sofrer pelo Senhor Deus. Se isso representar você dar um testemunho do poder de Deus em sua vida. Lembre-se de Jonas. Deus disse, Jonas, você tem que pregar para os ninivitas. E Jonas disse, o quê? Os ninivitas? Eles são cruéis, vão me matar. Jonas pegou o navio em outra direção. E Deus disse, não, Jonas, você tem que ir lá. E preparou toda uma situação que fez com que Jonas chegasse e desembarcasse na boca de um peixe nas praias de Nínive. Interessante como Deus age, né? Até onde vai sua confiança em Deus? Não tenha medo de dar a sua vida pelo Senhor Deus. O Senhor Deus, Ele está pronto a nos dar uma recompensa melhor. Sabe o que Jó disse? Jó 13, verso 15, ainda que Ele me mate, eu nele confiarei. Que expressão linda desse servo de Deus. Ainda que Ele me mate, eu nele confiarei. Martinho Lutero disse, se Jesus estivesse com a espada na mão e me chamasse ao encontro dele, mesmo assim eu iria, porque Ele não iria me ferir com a espada, Ele usaria para me defender. Queridos amigos, muitas pessoas têm medo do sofrimento, algumas pessoas têm medo da perseguição que virá lá no futuro, ou talvez daqui a pouco tempo. E hoje nós vivemos uma situação que estamos aprendendo a equilibrar nosso orçamento, aprendendo a não utilizar nosso dinheiro com futilidade, comendo o básico necessário, aprendendo numa situação quase que de isolamento de guerra. E nós estamos aprendendo com tudo isso, para no futuro nós enfrentarmos coisas mais adversas. Algumas pessoas, infelizmente, não vão querer sair de sua zona de conforto e vão desistir. Mas para você que está me ouvindo e me assistindo, não desista. Não desista, não deixe a fronte abaixar. É muito importante que você não tenha medo da morte. Jesus disse, vocês não têm que ter medo daquele que mata o corpo. Tenham medo daquele que mata o corpo e lança a alma no inferno. Desse vocês têm que ter medo. Queridos amigos, muitas vezes nós temos medo de enfrentar situações porque representam risco para a nossa vida. E situações que representam, assim, colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. Eu me lembro de um pastor que foi pregar no Heliópolis e ali, na conferência, ele foi abordado por um elemento muito perigoso. E ele disse, eu sou fulano de tal, eu sou o que manda na boca de fumo aqui dessa região. E é o seguinte, pastor,
eu vim aqui hoje procurar um inimigo meu. Se ele estivesse aqui dentro, eu ia matar o senhor e todo mundo aqui dentro. Ele disse, brasiliano, gelei. Aquele homem voltou no dia seguinte e voltou no outro dia e eu conversei com ele. Disse, pastor, eu ouvi 3 pregações do senhor. Vou dizer para o senhor, Deus falou no meu coração. Como é que eu faço para entregar a vida a Jesus? Ele disse, entrega agora. Ele disse, orei com aquele homem naquela noite. Quando foi no dia seguinte, ele foi executado pelos inimigos dele. Queridos amigos, o pastor disse, olha, pregar naquele local, no meio de toda aquela violência, foi um desafio muito grande para mim. Mas eu enfrentei, porque era levar o conhecimento de Deus para aquelas pessoas. Não tenha medo de morrer pelo nome do Senhor Jesus. Numa das igrejas, num dos países que eu vou ocultar o nome, a igreja estava reunida, estavam uns 200 pessoas louvando a Deus. O pastor começou a pregar. De repente, as portas foram trancadas, as luzes piscaram, 3 homens entraram no púlpito e uns 15 entraram na igreja pelos corredores com metralhadoras nas mãos, deram 3 tiros para cima, a pessoa lá da frente deu uma rajada de metralhadora no púlpito e todo mundo ficou em estado de pânico, de terror. Os terroristas entraram para acabar com os cristãos. E houve então um momento de muita consternação, crianças chorando, mulheres chorando, homens gritando, alguns querendo sair, e os terroristas foram ferozes e disseram, todo mundo quieto, todo mundo ajoelhado. Todo mundo se ajoelhou. E o terrorista pegou o microfone na mão do pastor e disse, eu vou executar todos vocês, cães cristãos. Nós odiamos os cristãos e vocês todos vão morrer como exemplo. O noticiário vai mostrar 200 pessoas mortas por terroristas num culto. E as pessoas da igreja começaram a chorar. Alguns começaram a rogar a Deus. E o terrorista lá na frente disse, eu vou dar uma chance. Quem quiser agora rejeitar o nome de Jesus, eu vou dar 1 minuto para se levantar e ir embora agora. O relato diz que pelo menos das 200 pessoas, umas 150 pessoas se levantaram correndo, se atropelando. Maridos gritando para a esposa, vamos embora, e as esposas fiéis, não, eu vou ficar. Esposas chamando os maridos, mães chamando os filhos, e aqueles que não tinham medo da morte, ficaram ajoelhados. E os outros se atropelaram e foram embora, saindo pela porta, aos empurrões, no desespero, gritando, e desapareceram. Apenas umas 50 pessoas ficaram ajoelhadas na igreja, em oração, imaginando, é o momento final. O terrorista disse, todos levantem-se. Todos ficaram em pé. O terrorista tirou o capuz. Ele pediu para todos os outros tirarem o capuz e disseram, fiquem calmos, irmãos. Nós não somos terroristas. Nós somos da mesma igreja. Nós só queríamos testar quantos aqui eram realmente fiéis a Deus diante da morte. O lixo foi embora. Vamos fazer um culto agora com os verdadeiros adoradores. Queridos, foi um culto abençoado naquela noite, naquela igreja. Até onde vai sua confiança em Deus? Quarta atitude, quem confia em Deus tem esperança. O ditado popular diz que a esperança é a última que morre. Isso é um ditado infeliz. O cristão tem uma esperança que não morre nunca, porque nós esperamos no Todo-Poderoso, nós esperamos naquele que trabalha por aqueles que nele esperam. Jó disse que ele tinha esperança em Deus. Livro de Jó 14, verso 7. Olha o que Jó disse. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Há esperança para a árvore, que mesmo cortada, ainda vai brotar. Quando a bomba Enola Gay caiu sobre Hiroshima e Nagasaki, e houve uma explosão que devastou todas aquelas 2 cidades. O que sobrou foram escombros, a vegetação toda queimada, 1 milhão de graus centígrados. Acabou com tudo que estava à sua frente. Pessoas foram dissolvidas quando estavam andando na rua. A vegetação toda queimada. Queridos, o que nos espanta é que depois de alguns dias, depois de alguns meses, algo notável aconteceu. As bananeiras crestadas pela fusão atômica, elas começaram a brotar outra vez.
E ali as pessoas viram o que Jó disse: há esperança para a árvore, que mesmo se for cortada, ainda vai brotar. Há esperança para você, há esperança para a sua vida. Mesmo você que está com problemas agora, pode acreditar. Deus tem ainda como renovar a esperança no seu coração. Não deixe que o diabo roube sua esperança. Creia que o Senhor Deus vai levantar você. Você não vai ficar para sempre nessa situação. Eu me lembro que em 99 eu passei por uma situação muito dramática. Havia ficado numa situação muito crítica, sem dinheiro, sem trabalho. Foi muito cruel o ano de 99. Minha luz havia sido cortada, a água também. Pedi luz emprestada de um vizinho. A situação era negra, mas eu orei ao Senhor: Senhor Deus, põe tua mão. Eu tinha um carrinho velho, um Monzinha hatch velho. Fui até o Augusta fazer uma entrega, não sei de quê. Mas quando eu parei na frente do Maxud Plaza, ali numa das travessas da Augusta, o meu carro parou. E eu fiquei desesperado. Eram as 8 horas da manhã. E eu vi aqueles homens saindo de terno, com seus belos carros do Maxud Plaza. E eu com aquele carro ali, eu disse: eu não vou dar tranco nesse carro, é uma vergonha. O que eu vou fazer? Ele disse: Senhor, por favor, Senhor, não deixa passar essa vergonha, honra o teu servo, a fé do teu servo. Senhor, eu vou ligar esse carro. E meus amigos, eu toquei na chave. Depois de várias tentativas, o carro não pegava. A bateria estava arriada. Mas depois daquela oração, eu toquei na chave. E a chave pegou. E o carro pegou, melhor dizendo. E eu saí dali com alegria no coração. Depois de alguns dias eu pensei: e agora, hein? O que é que Deus vai fazer por mim? Meu filho trabalhava numa empresa na Vila Mariana. Conversou com um consultor de informática. E ele então disse: manda o seu pai falar conosco. Nós temos uma empresa de informática. Eu fui conversar com a pessoa que talvez hoje esteja me assistindo, o meu amigo Eudes. E o Eudes me entrevistou e disse: gostei de você. Eu conversei com a dona da empresa, ela disse: você está contratado. Eu fui trabalhar na Avenida Paulista, no lugar mais top de São Paulo. Me tornei um consultor de informática naquela empresa. Deus honrou a minha fé. Queridos amigos, olha, não deixe que o diabo roube a sua esperança. Deus vai levantar você de onde você está, para que você possa ser uma bênção, ser um testemunho do poder e da confiança em Deus. Olha, confie nisso. O próprio Jó, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e eu verei com os meus olhos. Essa é uma esperança grandiosa. Patrícia era uma moça que estava com AIDS, estava morrendo. Ela chamou o seu amigo João na casa dela, eram da mesma igreja. Ela disse: João, eu quero que você prepare o meu funeral. Eu não vou durar muitos dias, talvez uma semana. João, eu quero ser enterrada com aquele vestido, e mostrou um vestido para ele no guarda-roupa. João, eu quero que você coloque a Bíblia, minha Bíblia, na minha mão esquerda, João. Eu quero que você coloque dentro do caixão várias flores brancas. Eu quero que você coloque do lado da Bíblia uma rosa vermelha. E João, eu quero que você coloque na minha mão direita um garfo. Eu quero ser enterrada com a Bíblia na mão esquerda e um garfo na mão direita. João disse: mas Patrícia, por que um garfo? O que eu vou dizer para as pessoas que me perguntarem: por que esse garfo na mão direita dela? Você vai explicar o seguinte: quando eu era pequena, eu vinha para a casa da minha avó, para que nós pudéssemos ir na igreja no sábado. E nós íamos na igreja, depois íamos almoçar na casa da vovó. E quando chegava na hora do almoço, era uma alegria muito grande, eu e meus primos, meus irmãos. E quando terminava o almoço, a vovó dizia: segurem os seus garfos. E todo mundo ficava de garfo na mão. E ela dizia: o melhor está por vir. E trazia aquelas sobremesas maravilhosas que ela fazia, aquelas tortas, e nós nos deliciávamos com aquelas sobremesas. Por isso, João, quando as pessoas perguntarem por que o garfo na mão da Patrícia, você diga para eles que eu tenho essa esperança, estou morrendo com essa esperança. O melhor está por vir. Então, querido amigo, querida amiga, querido assistente, o melhor está por vir. E por fim, a quinta atitude de uma pessoa que confia em Deus é que a pessoa que confia em Deus, a pessoa vê a glória de Deus em sua vida. Foi o que aconteceu com Jó. Jó sofreu tanto, mas no capítulo 42, Jó, depois de conversar com Deus, ele usa uma expressão em Jó 42, verso 5, ele diz o seguinte: eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Que maravilha que Jó viveu em sua vida, mesmo com todo o sofrimento, a confiança em Deus não desapareceu.
Ele dizia, eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Está na hora da gente parar de viver a experiência dos outros. Está na hora da gente viver a nossa própria experiência com Deus, nossa experiência de confiança em Deus. Pessoas estão olhando para nós, pessoas dependem do nosso testemunho. Então está na hora de confiar nesse Deus maravilhoso. É hora de nos levantarmos e parar de vivermos as experiências dos outros, termos nossa própria experiência, darmos o nosso próprio testemunho. Temos que ter intimidade com esse Deus que tudo pode, esse Deus que faz o impossível por todos nós. Precisamos buscá-lo com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, para que Ele possa nos utilizar, possa colocar as suas bênçãos em nossa vida, possa nos levantar do lugar onde talvez tenhamos caído. Eu torno a perguntar para você nesse instante, até onde vai sua confiança em Deus? Você o serve? Você o ama? Então tem que ter confiança nele. Por isso, nesse momento, eu desafio você a tomar uma atitude de fé e confiança. Não deixe que as situações da vida desanimem a sua vida. Um dia Martinho Lutero estava sentado, com a cabeça entre as mãos. Estava desanimado, perseguido pela Igreja Católica na época, porque ele havia se tornado um protestante. Ele estava ali em sua casa com sua irmã e estava desanimado. A irmã de Martinho Lutero foi até dentro do quarto, se vestiu de preto, ao estilo de ir a um funeral, e foi para a sala. Assentou-se numa das cadeiras. E Martinho Lutero levantou os olhos e disse para ela, quem morreu? Ela disse, meu irmão, olhando para você desanimado como você está, Deus morreu. Martinho Lutero levantou-se e disse, você está doida? Deus não morreu? Ela disse, mas do jeito que você está se comportando, Deus morreu? Ele disse, é verdade, minha irmã, Deus não morreu. Eu não posso desanimar. Martinho Lutero tinha sido desafiado para debater com o orador de Roma, num dos castelos da Alemanha. Ele estava com medo disso, mas depois dessa conversa com a irmã dele, ele disse, realmente, eu estou parecendo um covarde. Deus não morreu. Levantou-se, estudou os seus argumentos e disse, eu vou para o palácio para debater com o orador de Roma. Alguns amigos disseram, Martinho Lutero, não vai, você vai morrer. Ouvimos dizer que tem uma conspiração para pegar você. Ele disse, ainda que todas as telhas do palácio fossem demônios, eu iria lá pelo poder de Deus. Martinho Lutero foi. E no caminho, Martinho Lutero compôs o hino Castelo Forte, um dos grandes hinos famosos ali da Reforma Protestante, que hoje se tornou um dos hinos preferidos da maioria das igrejas. Castelo Forte é o nosso Deus, seguro e proteção. Martinho Lutero compôs esse hino indo para esse grande debate. Realmente ele foi perseguido ali, montaram um esquema para assassiná-lo. Mas alguns amigos tiveram a presença de espírito e inspirado por Deus, conseguiram esconder Martinho Lutero e o retiraram do local. Queridos amigos que estão me ouvindo, diante do que nós ouvimos nesta ocasião, eu quero que você aprenda uma expressão. A confiança em Deus é uma chave onde não existe portas fechadas diante dela. A confiança em Deus é uma chave onde não existe portas fechadas diante dela. Nesta transmissão, eu tive a intenção de promover para você esta confiança no poder de Deus. O menininho viu sua mãe chorando diante do caixão do papai. E ela chorava, alisava, acariciava a testa do esposo, o cabelo, e se debulhava em lágrimas diante do corpo. O menininho chegou para ela e disse, mamãe, por que a senhora chora tanto? Filho, papai morreu, quem vai cuidar de nós agora? E o menininho perguntou, mamãe, Deus também morreu? E a mãe olhou para o filho e disse, não, filho, Deus não morreu. Então, mamãe, Deus vai cuidar da gente. A mãe abraçou o seu pequenino e disse, é verdade, meu filho, Deus irá cuidar de nós. Queridos amigos, querida amiga, que Deus abençoe a sua vida nesse instante. Que haja uma bênção para que você possa confiar mais em Deus. Que eu possa confiar mais em Deus. Deus tem nos ensinado coisas profundas a cada dia que passa. Ele nos ensina para que nós nos conheçamos a cada dia. Porque lá na frente vamos precisar da confiança que depositamos nele. Que Deus o abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém.